Existe um código invisível que opera enquanto o mundo dorme. Uma força silenciosa, mas incrivelmente poderosa, que continua agindo quando os olhos se fecham e o corpo repousa. Você pode não ver, mas sua mente não para. E se você não aprender a comandá-la antes de dormir, ela continuará criando a realidade que você talvez esteja tentando desesperadamente mudar. Deus não te fez para viver em escassez. Você foi criado para dominar sua mente, governar seus pensamentos e manifestar uma vida abundante. Mas a chave disso está na hora mais negligenciada do dia. Os minutos antes de dormir. É nesse momento sagrado que a criação começa. É nesse silêncio que o céu escuta, que a alma fala e que o subconsciente se abre. O que você diz a si mesmo antes de adormecer define o que o universo lhe entrega ao acordar. Napoleon Hill dizia: tudo aquilo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas ele também alertava: é preciso plantar essa crença no momento certo, e esse momento é quando o mundo silencia e sua mente se abre. Hoje, você vai descobrir como usar esse momento com sabedoria. Vai aprender o código espiritual que conecta sua fé, sua mente e seu dinheiro enquanto você dorme. E agora eu te pergunto: o que você tem alimentado em sua mente todas as noites? Porque o que você planta ao dormir, você colhe ao acordar. Mesmo quando o corpo repousa, mesmo quando os olhos estão fechados, a mente subconsciente continua trabalhando, silenciosa, incansável, fiel. Ela não dorme, não descansa, não questiona. Ela apenas cumpre ordens, ordens que você mesmo entrega a ela, com cada pensamento, cada emoção, cada crença sentida antes de adormecer. A Bíblia nos diz em Provérbios: assim como imagina em sua alma, assim ele é. Isso significa que sua identidade não é moldada pelas circunstâncias, mas pelo que você acredita, repete e sente no seu íntimo. E o que você imagina com intensidade torna-se realidade com precisão. Napoleon Hill explicava que o subconsciente é como o solo da terra. Ele não discute a semente que recebe. Se você planta escassez, colhe escassez. Se planta abundância, colhe prosperidade. Mas o detalhe que poucos compreendem é que a plantação mais fértil acontece à noite. Enquanto você dorme, sua mente subconsciente começa a organizar imagens, emoções e comandos que foram entregues a ela ao longo do dia. Mas os últimos momentos antes do sono, esses são os mais poderosos. Eles são como a senha que abre o cofre da criação. Você adormece reclamando da vida? Ou agradecendo pelo que ainda nem aconteceu? Você entrega à sua mente a raiva, a dúvida e o medo? Ou entrega fé, confiança e uma visão clara de onde quer chegar? A mente subconsciente está ouvindo, e tudo o que você repetir a ela com fé e emoção, ela transformará em realidade sem questionar. Napoleon dizia que o subconsciente age continuamente, quer estejamos acordados ou dormindo. E é por isso que entender essa força é o primeiro passo para dominar o código espiritual da prosperidade. Há um portal silencioso entre o estado de vigília e o sono. É um momento em que o mundo externo começa a se apagar e o mundo interno se intensifica. É quando o cérebro entra em ondas mais lentas, chamadas de alfa e teta. E é nesse estado que a mente subconsciente se torna mais vulnerável, mais aberta e mais poderosa. Napoleon Hill ensinava que a mente subconsciente aceita como verdade qualquer ideia repetida com emoção suficiente. Mas o segredo está no timing, o momento certo de plantar essa ideia. E esse momento é quando a mente consciente começa a se calar e o subconsciente assume o comando. É como se os portões da criação se abrissem por alguns minutos, e o que você entregar nesse instante será recebido como uma ordem pelo universo. Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Mas essa fé verdadeira, essa certeza inabalável, se constrói nos momentos de silêncio. Ela é cultivada quando você se deita e escolhe confiar, visualizar, agradecer, declarar.
É nesse instante entre o consciente e o inconsciente que você ativa o código espiritual. Você não precisa de muito tempo. Bastam alguns minutos com intenção. Fechar os olhos e declarar: eu sou próspero. A abundância me encontra. O universo está conspirando a meu favor. Essas frases, sentidas com verdade e entregues com emoção, se transformam em comandos que o subconsciente aceita como fatos. Napoleão dizia que a mente atrai aquilo com que está em harmonia. E é nesse momento antes de dormir que você escolhe com o que estará em harmonia, com a escassez ou com a prosperidade. Esse momento é mais do que transição, é decisão. É um altar silencioso onde você pode reescrever o seu destino. As palavras que você repete antes de dormir não são apenas frases, são sementes, são códigos, são decretos silenciosos que o subconsciente recebe como instruções e, com o tempo, elas se transformam em realidade. A maioria das pessoas fala consigo mesma com palavras de medo, dúvida e limitação. Mas o subconsciente não julga, não questiona. Ele apenas obedece. Se você diz: eu nunca vou sair dessa situação, ele responde: sim, Senhor. Se você diz: o dinheiro é difícil, Celso anota: essa é a verdade dele. E começa a organizar a vida para provar isso. Mas quando você muda o que diz, você muda o que vive. Jesus declarou: as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. E você também está falando espírito e vida todas as noites. Ou está falando morte e escassez? Napoleon Hill chamava isso de autossugestão. Ele dizia: a autossugestão é o meio pelo qual podemos influenciar a mente subconsciente. E quando usada com emoção, clareza e repetição, ela reestrutura sua identidade mental. Mas atenção, não basta repetir por repetir. Não adianta dizer eu sou rico, sem crer, sem sentir, sem intenção. O que ativa a programação não é a frase em si, é a emoção por trás dela. Por isso, respire fundo, feche os olhos e declare com convicção: eu sou merecedor da riqueza. Minha mente atrai oportunidades mesmo enquanto durmo. O universo está alinhado com a minha prosperidade. Repita essas frases com fé, com envolvimento emocional, com reverência. O subconsciente entenderá que essa é a nova ordem e começará a alinhar pensamentos, comportamentos, decisões e sincronicidades com essa nova verdade. Lembre-se, a mente não muda com frases soltas. Ela muda com rituais, com consistência, com noites inteiras plantando fé, até que ela floresça em forma de realidade. Muitos não percebem, mas é à noite que sabotam a própria prosperidade. Não é durante o trabalho, não é nos desafios do dia. É no momento em que deitam a cabeça no travesseiro e se entregam ao medo, à dúvida e à culpa. A mente subconsciente, nesse instante, está receptiva como nunca. E o que ela recebe, ela executa. Se recebe preocupação, cria mais motivos para se preocupar. Se recebe escassez, reforça a falta. Se recebe dor, ela constrói mais experiências que confirmem essa dor. A palavra de Deus nos alerta: de toda a árvore boa se colhe fruto bom, e da árvore má, fruto mau. Pensamentos são sementes, e pensamentos noturnos são sementes profundas, que lançam raízes invisíveis durante o sono. Napoleon Hill dizia que a mente subconsciente trabalha continuamente para tornar real aquilo que foi sentido como verdade. Então, se antes de dormir você pensa nas dívidas, no fracasso, na injustiça, sua mente entende que isso é prioridade e passa a criar padrões, hábitos e decisões que reforcem essa mesma realidade. É como se você estivesse pedindo ao universo: traga-me mais escassez. E o universo, com precisão absoluta, atende. Por isso, tenha cuidado com o que você assiste, lê ou ouve antes de dormir. Notícias negativas, discussões, redes sociais, tudo isso contamina o solo fértil do seu subconsciente. Você não pode esperar uma colheita de abundância plantando medo todas as noites. O que você pensa no silêncio da noite será aquilo que viverá na luz do dia.
Então escolha com sabedoria. Feche a porta da escassez e comece hoje a transformar cada noite em um templo sagrado de criação espiritual. Se palavras são comandos, imagens são mapas. A mente subconsciente responde com ainda mais força quando você não apenas declara, mas vê. E não vê com os olhos do corpo, mas com os olhos da fé. A visualização é a arte de antecipar a realidade desejada. É entrar com intenção na cena da vida que você quer viver. É sentir como se já estivesse acontecendo. A Bíblia diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Visualizar é provar com a mente aquilo que ainda não tocou com as mãos. Napoleon Hill ensinava que o desejo, quando misturado com fé, torna-se poder magnético. E quando você visualiza com fé, emoção e constância, você magnetiza sua mente para atrair exatamente aquilo que está imaginando. Antes de dormir, deite-se com os olhos fechados e comece a construir sua imagem mental. Veja-se acordando com paz, recebendo aquele valor inesperado, entrando em sua casa dos sonhos, vivendo com liberdade, propósito e alegria. Sinta a textura dos móveis, o som do ambiente, o perfume da sua vitória. Não se trata de sonhar acordado, mas de criar realidades interiores tão fortes que o subconsciente aceite como verdade. A mente subconsciente não distingue o que é real do que é intensamente sentido. Ela apenas responde ao que você vibra. Napoleon dizia que os pensamentos, quando carregados de emoção, se tornam criativos. E a visualização é o palco onde pensamento e emoção se encontram. Você pode ter perdido batalhas durante o dia, mas à noite você ainda pode vencer. Basta visualizar a vida que deseja com fé inabalável. Essa prática, repetida todas as noites, aciona o código espiritual que abre portas invisíveis e alinha o universo com a sua visão. Não se pode plantar em solo agitado. Antes de lançar a semente, é preciso acalmar a terra. E o mesmo vale para a mente. Uma mente acelerada, ansiosa, confusa, não absorve com profundidade as sementes da abundância. É por isso que o primeiro passo para reprogramar sua realidade antes de dormir é silenciar. Jesus se retirava para orar em lugares solitários. Não era fuga, era preparação. Ele compreendia que o poder vem do silêncio e que a conexão com o divino exige calma interior. Napoleon Hill dizia que a mente só se abre verdadeiramente à sugestão quando está em estado de relaxamento. E esse estado pode ser criado com práticas simples, mas profundas. Comece com a respiração. Use a técnica 4-4-6. Inspire lentamente pelo nariz contando até 4. Segure o ar por mais 4 segundos. E expire suavemente pela boca contando até 6. Repita esse ciclo por 5 minutos. Essa respiração ativa o sistema parasimpático, reduz a ansiedade e prepara o subconsciente para receber instruções com profundidade. Você também pode associar esse momento com luz suave, aromas como lavanda ou músicas tranquilas com frequências elevadas. Tudo isso sinaliza à mente que é hora de criar, não de temer. Lembre-se, o subconsciente é como uma criança adormecida. Ele ouve melhor quando o ambiente está seguro. Relaxe o corpo, acalme os pensamentos, desligue o mundo externo e mergulhe para dentro. É nesse estado que a mente se torna solo fértil para o código espiritual operar. Uma mente em paz é uma mente receptiva, e uma mente receptiva é um canal direto para a manifestação. A maioria das pessoas acredita que nasceu para lutar, sofrer e sobreviver. Mas isso não é um destino, é uma programação. É um conjunto de frases, crenças e experiências repetidas tantas vezes que foram aceitas como verdades absolutas. Desde a infância, muitos ouviram: dinheiro não nasce em árvore, pobre nasce pobre e morre pobre, rico só enriquece às custas dos outros. Essas frases não são só ditos populares, são códigos mentais. E se você não os questiona, eles continuam comandando sua vida no piloto automático. A palavra de Deus afirma: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso significa que a mudança não começa fora,
Ela começa dentro, com a substituição de pensamentos limitantes por pensamentos alinhados com a verdade espiritual. Napoleon Hill dizia: você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. E o que você pensa repetidamente é exatamente o que foi programado em sua mente subconsciente. Mas a boa notícia é: tudo o que foi programado pode ser reprogramado. Você não precisa carregar frases de escassez como herança. Você pode escolher conscientemente instalar novos comandos, com fé, com intenção e, principalmente, com constância. Substitua: eu nunca vou conseguir por estou em processo de crescimento. Dinheiro é difícil por o dinheiro chega até mim com facilidade. Não tem para todo mundo por há mais do que suficiente para mim e para os outros. Essas trocas simples, quando feitas diariamente, especialmente antes de dormir, começam a criar uma nova identidade interior. E quando a identidade muda, a realidade não tem escolha a não ser acompanhar. Não aceite a escassez como destino. Ela é apenas o resultado de um programa mental antigo. E esse programa pode ser desinstalado com verdade, repetição e fé. Transformar sua mente é possível, mas exige prática. E prática exige um ritual. Um momento sagrado, repetido com intenção, que molda silenciosamente a sua nova realidade. Napoleon Hill dizia: a repetição de afirmações para si mesmo é o único caminho conhecido para o desenvolvimento voluntário da fé. E é exatamente isso que um ritual noturno faz. Ele planta fé noite após noite até que floresça como certeza. Aqui está o passo a passo que ativa o código espiritual para prosperar enquanto você dorme. Passo 1. Desconectar-se do mundo externo. Desligue telas, notificações, ruídos. Crie um ambiente de silêncio e leveza. Seu quarto deve se tornar um templo, não um campo de batalha mental. Lembre-se, o que você absorve nos últimos minutos antes de dormir molda sua vibração. Passo 2. Respirar conscientemente. Sente-se ou deite-se com a coluna alinhada. Inspire pelo nariz por 4 segundos. Segure por 4 segundos. E expire lentamente pela boca em 6 segundos. Repita isso por 5 minutos. Essa respiração dissolve o caos e abre espaço para a criação. Passo 3. Repetir afirmações com emoção. Escolha 3 ou 4 frases poderosas. Diga cada uma de 5 a 10 vezes com intenção. Exemplos: eu sou merecedor de uma vida abundante. Minha mente atrai riqueza enquanto durmo. Sou guiado por sabedoria divina. Não fale por falar. Sinta cada palavra como se já fosse real. Passo 4. Visualizar a vida desejada. Feche os olhos. Veja-se vivendo a vida que deseja, acordando com paz, realizando sonhos, celebrando conquistas. Use todos os sentidos. Veja, sinta, ouça, toque. Quanto mais real, mais forte a programação. Passo 5. Sentir gratidão e se entregar ao sono. Agradeça por tudo que já tem. Agradeça pelo que está vindo. E diga a si mesmo: confio no tempo perfeito do universo. A prosperidade está em movimento. Enquanto durmo, tudo está se alinhando. Esse sentimento sela a vibração que o subconsciente levará adiante. Esse ritual não precisa de horas, mas precisa de verdade. 5 passos simples, repetidos com fé, têm o poder de reprogramar tudo o que estava desalinhado. Você não precisa controlar o amanhã. Precisa apenas plantar as sementes certas hoje. E confiar que, enquanto você dorme, o universo trabalha. Tudo no universo vibra. Cada pensamento, cada emoção, cada palavra que você emite é uma frequência. E o universo não responde ao que você deseja. Ele responde ao que você vibra. Você pode pedir prosperidade com os lábios, mas se sua vibração estiver carregada de medo, dúvida ou ressentimento, o que você receberá será confusão, bloqueios e escassez. A Bíblia declara: do coração procedem as fontes da vida. Ou seja, não é o que está fora que define a sua realidade, é o que vibra dentro. Napoleon Hill dizia: a mente atrai aquilo com que está em harmonia. Isso significa
que você não precisa correr atrás da prosperidade. Você precisa se alinhar com ela. E isso acontece quando seus pensamentos, sentimentos e ações emitem a mesma frequência daquilo que você deseja viver. Como você vibra antes de dormir? Com angústia ou com esperança? Com gratidão ou com frustração? Essa vibração não é invisível para o universo. Ela é um pedido claro, um sinal emitido, e o que você envia retorna com precisão. Quando você declara com fé: eu sou próspero. O dinheiro flui para mim. A riqueza me encontra enquanto durmo. Você não está apenas repetindo frases. Você está afinando a sua vibração com a frequência da abundância. E quando essa sintonia acontece, portas se abrem, pessoas surgem, ideias vêm, oportunidades aparecem. Você não precisa forçar, precisa ressoar. A vibração certa atrai a realidade certa. E essa vibração começa nos seus pensamentos mais repetidos e nos seus sentimentos mais profundos, especialmente à noite. Você atrai o que você acredita e acredita naquilo que você repete com emoção. Você pode ter o melhor conhecimento do mundo, pode entender tudo sobre o subconsciente, vibração, fé e afirmações, mas se não aplicar com constância, nada muda. Não é o que se faz uma vez, é o que se faz todos os dias. A Bíblia nos ensina: aquele que perseverar até o fim será salvo. A salvação aqui também pode ser entendida como libertação da escassez, do medo, da dúvida. Mas ela não vem por um esforço ocasional. Ela vem pela perseverança. Napoleon Hill dizia que o hábito da persistência é o hábito dos vencedores. E reprogramar a mente não é um evento, é um processo. É como esculpir uma nova identidade. A cada noite, um novo golpe do cinzel. A cada afirmação, uma nova linha gravada no subconsciente. A cada visualização, uma nova estrutura mental sendo construída. Não espere mudanças instantâneas. Espere consistência. Espere sinais. Espere sincronicidades. Espere, mas nunca pare. O milagre silencioso acontece na disciplina invisível, na escolha diária de repetir o que eleva, na decisão firme de não alimentar o velho padrão. Você pode se sentir cansado, duvidar, errar, mas se voltar ao seu ritual noturno, se retomar a prática com fé, o caminho continua. A constância transforma a repetição em crença, e a crença transforma a identidade. E a identidade determina os seus resultados. Não importa o quão distante esteja o que você deseja. Com constância, você chega. Porque a mente aprende pelo que é insistido. E o universo responde ao que é mantido com fé. Não é velocidade, é permanência. É a firmeza de quem decidiu mudar. E não volta atrás. Agora você sabe. Existe um código espiritual que pode ser ativado todas as noites. Uma prática sagrada, silenciosa, simples, mas capaz de transformar completamente sua vida. Você aprendeu que a mente subconsciente nunca dorme e que ela absorve tudo o que você pensa, sente e declara antes de adormecer. Você entendeu que pensamentos não são apenas pensamentos, são sementes espirituais e que cada palavra dita com fé é uma ordem enviada ao universo. A Bíblia diz: chama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quando você chama com convicção, com intenção, com constância, o universo responde. A mente se alinha e a realidade se transforma. Napoleon Hill ensinava que tudo aquilo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas ele também dizia que isso só acontece pela repetição consciente, e principalmente nos momentos em que a mente está mais vulnerável, como ao adormecer. Você não precisa mais adormecer com medo, não precisa mais alimentar escassez. Você tem agora o poder de reprogramar sua mente, noite após noite, e criar com intenção uma nova identidade espiritual, emocional e financeira. Mas nada disso funcionará sem ação. Por isso, faça esse compromisso agora. Escreva nos comentários: todas as noites
eu planto prosperidade na minha mente. Esse simples gesto é mais do que uma frase, é um decreto. É uma declaração espiritual. É o início de uma nova vibração. E se essa mensagem tocou seu coração, se despertou sua mente, clique em curtir, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e inscreva-se neste canal. Essa não é apenas uma ação digital, é uma confirmação espiritual de que você está pronto para viver em um novo nível de consciência. Lembre-se, você atrai aquilo que acredita, e tudo o que você acredita com profundidade, o universo confirma com perfeição. A partir de hoje, durma com fé, durma com intenção, durma com abundância. Porque enquanto você descansa, sua mente trabalha. E agora ela sabe exatamente o que criar.